Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você. Mais uma vez aqui estamos juntos para estudarmos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Desta feita vamos estar estudando a lição de número 10, que vai falar sobre os materiais usados no tabernáculo. Essa é a lição de jovens, da editora Betel, que tem por tema tabernáculo a tipologia redentora de Cristo. E esta lição de hoje é a lição de número 10. O texto de referência está em Êxodo, capítulo 25, do versículo 1 a 9. Os irmãos que têm aí a sua Bíblia podem estar fazendo essa leitura. Capítulo 25, versículos de 1 a 9, do livro de Êxodo. O versículo do dia diz: porque tudo que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que, pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Romanos, capítulo 15, verso 4. A verdade aplicada diz: Deus tinha grandes propósitos com cada detalhe do tabernáculo. Os objetivos da lição, como sempre, são três, e o primeiro deles é descrever as origens dos materiais do tabernáculo. Segundo, compreender a verdade espiritual em cada material. E, em terceiro, evidenciar a existência de um projeto divino. A introdução diz: Deus pede ao povo para trazer donativos para a construção do tabernáculo. Porém, Deus enumera vários itens, pois não era apenas o material, mas também seu significado espiritual, presente e vindouro. Nós vemos aqui, através da introdução, que o povo de Deus, a começar lá no Antigo Testamento, eles foram os responsáveis pela construção de tudo aquilo que Deus projetou para ser construído. Então, nós vemos aqui na introdução que Deus pede ao povo para trazer donativos. E dentro desses donativos estava o ouro, a prata, o bronze, a madeira, os tecidos, as peles, porque eram materiais que seriam necessários para a construção do tabernáculo. Embora que muita gente hoje não aceite, mas é bom a gente trazer isso em mente, relembrando que a igreja do Senhor, os templos, precisamente, eles precisam de donativos da igreja para que eles continuem funcionando. Estamos num mundo pós-moderno, existe aí a construção de muitos templos bonitos, mas isso custa dinheiro, é caro, a manutenção é cara. Então, nós que fazemos parte da membresia do corpo de Cristo e dessas denominações, precisamos ter o nosso coração voltado para as doações, para contribuir. E a palavra de Deus diz que nós devemos contribuir de acordo com aquilo que nós propomos no nosso coração. Não é por força e nem por violência, mas é com um espírito manso e consciente de que a obra de Deus precisa da nossa ajuda para que o evangelho seja pregado em testemunho a todas as gentes, que o ministério, principalmente aqueles que vivem da obra, possam sobreviver ali de acordo com aquilo que é entregue no cofre da igreja. E Malaquias ele fala disso, perfeitamente, que nós devemos trazer todos os dias uma casa do Senhor, devemos trazer as nossas ofertas voluntárias, até porque quando nós olhamos para esse contexto, nós vamos ver que Arão e a sua família, eles viviam do templo. Eles tinham ali 24 horas por dia para trabalhar em prol da obra de Deus. Então, eles viviam de tempo integral na obra de Deus e, automaticamente, eles precisavam ser ajudados. Esse caso aqui das doações era para a construção do templo. Mas vemos também, no futuro, depois de pronto, Deus dando a ordem para que o povo trouxesse todos os donativos, a flor da farinha, tudo que eles produzissem para que houvesse pão na casa do Senhor.
Pois muito bem, o ponto-chave dessa lição é: Deus queria expressar verdades em cada detalhe do tabernáculo. Deus pede ao povo para trazer aquilo que eles tinham e de modo voluntário. Porém, existia uma lista do que realmente era necessário para a confecção do tabernáculo. Primeiro, animais marinhos. Na lista índice registrada em Êxodo 25, de 1 a 7, encontramos alguns animais cujo habitat é o mar. Os tecidos azul e púrpura eram obtidos através de moluscos e têm uma representação muito grande. Alguém, para ofertar esse tipo de material, teria que fazer um esforço a mais, pois não era tão comum, ao mesmo tempo em que Deus queria mostrar através do tabernáculo que ele é o criador de toda a vida animal que existe. E por isso os homens precisavam ser gratos e cuidar do meio ambiente. As cores em destaques mostram a realeza de Jesus e todo o projeto celestial para com a humanidade. Azul, já a cor púrpura, era a cor mais preciosa dos tempos antigos. Mostrava a nobreza de Jesus como rei e dominador dos céus e da terra, conforme o Salmo 24, verso 1. Então, nós vemos aqui nesse primeiro ponto, que esse molusco que existia nos mares, ele precisava ser pescado. Então, com certeza, Deus habilitou e capacitou pessoas para fazer esse trabalho. Recolher esses moluscos para dele tirar essa tinta para poder confeccionar todos aqueles materiais, aquelas cortinas da cor azul e púrpura, que representava a realeza do Senhor Jesus. Depois, no segundo ponto, nós temos os animais terrestres. Deus queria também uma representação de animais terrestres, por isso, na lista de exigência, aparece tecido vermelho, peles de cabra, peles de carneiro e couro. O tecido de cor vermelha fala do sacrifício de Jesus ao derramar seu sangue e representa o Evangelho de Marcos, simbolizando o sofrimento de Jesus. O sacrifício de cabras tinha a ver com o pecado e a maneira como o pecado era coberto. Já as peles de carneiro, tingidas de vermelho, revelam a consagração e dedicação a Deus. Deus, em sua onisciência, através de cores e materiais do tabernáculo, estava revelando mistérios da divindade, mas temos que tomar cuidado para não nos prendermos em simbologias e sim compreender as verdades bíblicas. Então nós vemos aqui, meus amados irmãos, nesse segundo ponto, que tudo aquilo que foi preparado para a confecção do tabernáculo tinha uma razão de ser. Era uma sombra, ou apontava para o futuro, para um sacrifício perfeito através de Cristo. Nós vemos que após a construção do tabernáculo, após a instituição do sacerdote, do sumo sacerdote, nós vemos que as pessoas agora vinham até o sacerdote para confessar os seus pecados e transferir o seu pecado para um animal. Aquele animal, seja lá um cabrito, seja um cordeiro, seja um bezerro, um novilho, enfim, o animal que era apresentado ali, ele recebia o pecado, ou seja, era feita uma transferência do pecado dessa pessoa para o animal. No momento em que ele colocava a mão, ou seja, o pecador colocava a mão na cabeça do animal e o sacerdote degolava, aquele sangue que era derramado era a justificação, vamos dizer assim, do pecado. Então, ele assumiu o lugar daquele pecador e o pecador ficava livre do seu pecado. Nós já falamos em lições anteriores que esse sangue, esse derramamento de sangue, chegou no ponto em que o Senhor já não suportava mais, porque ficou uma coisa repetitiva. E agora, diante
desses materiais aqui, né, usados no tabernáculo, cada um deles representa, né, uma particularidade daquilo que Jesus ia fazer e fez por nós. Por exemplo, não se pode chegar no santo, né, no lugar santo, sem primeiro passar pelo sacrifício. O sacrifício é Jesus, que ele realizou ali na cruz do Calvário. O pecador não pode chegar no lugar santo sem primeiro passar pela cruz. Em segundo lugar, para ele chegar no lugar santo, ele precisa passar também pela lavagem completa, que é ali simbolizado pela aquela bacia, né? Onde tinha a bacia de bronze, onde continha água. Então ele precisa se lavar ali. Essa água hoje é representada pela palavra de Deus, né? Ele tem que passar pela cruz, ser lavado, e depois ele penetra no santo, lá no santo, lugar santo. No lugar santo, nós temos ali a mesa dos pães, nós temos ali o candelabro, e nós temos ali o altar do incenso, aonde era colocado incenso para queimar. Então, isso fala de quê? Fala de alimento, né? A palavra de Deus é alimento para aquele que está faminto. O candelabro simboliza Cristo como a luz do mundo, aqueles que seguem Jesus não andam em treva. E o altar do incenso representa o quê? Representa a nossa oração, o nosso quebrantamento diante do Senhor, né? Buscando de Deus a direção para as nossas vidas. Então, a partir de todos esses rituais que nós já frisamos aqui, nós temos acesso agora, por intermédio do Senhor Jesus, para chegarmos no Santo dos Santos, ou seja, no lugar santíssimo. Naquela época, só o sumo sacerdote podia entrar. Ele não podia entrar ali se não tivesse preparado. Ele tinha que fazer o sacrifício por ele mesmo e levar sangue numa vasilha, numa bacia, tinha que fazer todos os preparativos ali no lugar santo, e só depois ele entraria no Santíssimo Lugar. E se ele tivesse com alguma coisa fora de ordem, ele morria lá dentro, porque a presença e a glória do Senhor era manifesta ali. E não existia agora o intercessor que hoje temos. Estamos vivendo hoje na dispensação da graça, e pela bondade e misericórdia de Deus, mesmo pecando, mesmo em falha, quando Deus olha para nós, Deus vê as marcas de Cristo em nossa vida. Deus vê o sangue de Jesus que foi derramado, e por conta disso a sua misericórdia nos alcança, e nós podemos, com o coração quebrantado, nos humilhar diante do Senhor, nos arrepender dos nossos pecados e voltar à comunhão com Deus. Antes não acontecia isso. Nós temos exemplo na palavra de Deus de pessoas que indevidamente tocaram na arca ou tentaram tocar na arca e foram fulminados. Pessoas que levaram fogo estranho diante do altar do Senhor e foram fulminados. Hoje, quantas pessoas estão falhando diante do Senhor, estão pecando, mas por conta da graça e da misericórdia de Deus, Deus dá um tempo e através do Espírito Santo vai falando na mente, no coração dessa pessoa, para que ele reconheça o seu erro e se volte para Deus enquanto se pode achar e invoque enquanto está perto. Portanto, meus amados irmãos, é um privilégio fazermos parte da família do Senhor. Creio que muitas pessoas hoje encontram dificuldade para servir a Deus com inteireza de coração. Não consegue, porque o seu coração ainda está preso nas coisas materiais desta vida. Então, ele encontra dificuldade em servir a Deus. Aí eu fico imaginando como seria viver no tempo da lei, que além de todos aqueles mandamentos, foi criado mais 600 e tantos mandamentos, rituais que precisavam ser cumpridos. E quando você falhava em um, você tinha pecado contra todos os outros. E era a lei severa, era olho por olho, dente por dente. Era muito difícil, mas nós vemos que muitos perseveraram. Infelizmente, daquelas pessoas que saíram do Egito,
Somente Josué e Calebe conseguiram entrar na terra prometida, porque o povo, por conta do pecado, por viver com o coração preso, saíram do Egito, mas continuaram com o coração no Egito, foram perecendo e por conta disso peregrinaram pelo deserto por 40 anos. Que Deus tenha misericórdia de nós e que nós, nos dias de hoje, na dispensação da graça, possamos valorizar aquilo que o Senhor tem feito por nós, que possamos valorizar esta salvação que é um dom gratuito de Deus, não veio de obras, não veio porque sou bonitinho, porque sou bonzinho, porque sou mais crente do que o outro, mas veio pela graça, e isso é dom de Deus, não tem nada a ver conosco, não temos nenhum mérito, os méritos são de Cristo, que derramou o seu sangue e que resolveu pagar a nossa dívida, que aliás era uma dívida impagável. Louvado seja o nome do Senhor. O outro ponto que nós vemos aqui são os materiais de origem vegetal, que diz: não foi por acaso que Deus, por diversas vezes, disse a Moisés para fazer tudo conforme a revelação que recebera, pois tudo deveria estar em perfeita harmonia, até mesmo com as profecias messiânicas que viriam no decorrer da história. No que tange aos materiais vegetais, em sua maioria apontam para a natureza humana de Cristo. O linho fino, olhando do prisma bíblico, tem muito a ver com a justiça de Cristo, conforme Apocalipse 19, verso 8. No tabernáculo, a justiça de Deus estava em evidência, através do linho fino, isto é, perceptível nos rituais quando Deus perdoava o pecado do povo. Outro material utilizado em quase todas as mobílias do tabernáculo é a madeira de acácia, ou cetim. A madeira de acácia se destaca pela durabilidade e resistência quando aos fenômenos da natureza. Este material faz alusão à natureza humana de Jesus, porém percebemos que mesmo vivendo em um ambiente hostil, corrupto e um sistema religioso corrompido, ele não pecou. O texto neotestamentário registra que em tudo foi tentado, porém sem pecado. Assim como num ambiente adverso, a madeira deveria preservar suas características, Jesus também deveria manter sua essência e consumar a obra redentora. Então nós vemos nesse segundo tópico aqui, ou no tópico primeiro, que o Senhor Jesus, representado por aquela madeira acácia, e contam os historiadores que aquela madeira, ela era retorcida, uma madeira muito dura. Para trabalhar com aquela madeira era preciso determinação, por ser uma madeira muito dura. Então, mostra ali o poder e o caráter de Cristo. Foi revestida de ouro, mostrando a sua beleza, a sua realeza, e ele foi tentado. Chegou numa época em que o mundo estava corrompido, a religião estava corrompida, mas ele não se corrompeu, ele viveu e foi perfeito em tudo quanto fez. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O segundo ponto fala sobre o óleo e o azeite da unção. No tabernáculo, precisava de óleo para manter o candelabro iluminando o lugar santo. A exigência divina era que deveria ser azeite puro da oliveira. Sabemos que a extração deste azeite passa pelo processo do esmagamento, ou seja, uma alusão ao sofrimento de Cristo. Mas o óleo fala da unção, do Espírito Santo em nossa vida, nos ajudando a compreender as verdades do Evangelho. Existe também as especiarias para o óleo da unção, a saber, a mirra, canela aromática, cálamo aromático, cássia e azeite de oliveira. A revelação aqui é a unção do Espírito Santo capacitando os santos para atuar na execução do ID. Destaca-se também as especiarias para o incenso aromático para ser queimado diante de Deus. Este incenso mostra a oração intercessora e a adoração ao verdadeiro Deus. Então, tudo isso tem um simbolismo. O azeite, ele simboliza
né? Esse óleo, ele simboliza a unção do Espírito Santo em nossa vida, né? Da mesma forma, as azeitonas, elas tinham que ser prensadas para poder liberar o azeite, que hoje é conhecido como azeite extra virgem. É aquele azeite que não vai no fogo para ser apurado, né? Então, esse trabalho, ele retrata o sofrimento de Jesus. Ele foi esmagado, ele foi prensado por conta do meu e do teu e dos nossos pecados. No terceiro ponto, nós vemos aqui que os materiais de origem mineral, esta classe de materiais são caros e evidenciam verdades acerca da realeza e divindade de Jesus. Mesmo estando em pleno deserto, Deus exige materiais de primeira qualidade e pomposo na feitura do tabernáculo. A lição que fica aqui é que Cristo, em toda a sua glória, viria para habitar entre os homens. O ouro, a prata e o bronze, estes materiais representam muitas verdades no tabernáculo e são dignas de nota. O ouro, por exemplo, através de seu brilho, sua beleza e sua perfeição aponta para a divindade e a glória de Jesus. Quase todos os móveis do tabernáculo feitos com madeira eram revestidos de ouro. Porém, o castiçal era todo de ouro. O bronze pode ser percebido no revestimento do altar de holocausto, simbolizando o poder e o juízo contra o pecado. É justamente no altar de holocausto que a justiça de Deus era feita com sacrifício. Todos os ganchos usados para sustentar as cortinas eram de prata. A prata simboliza o preço pago pela expiação e remissão do pecado da humanidade. Infelizmente, traz à memória também o fato de Judas ter vendido Jesus por 30 moedas de prata. Existe muito mais conexões, mas nossa mente é limitada para conhecer os mistérios infinitos de Deus em sua palavra. Então nós vemos aqui cada simbolismo desses materiais: o ouro, a prata e o bronze. O bronze revestia ali o altar do holocausto. Ele resistia ao calor, ele resistia às altas temperaturas. Aliás, esse altar queimava 24 horas por dia. O fogo não podia apagar. Então tinha pessoas ali que obrigatoriamente tinha que sempre estar tirando a cinza e colocando lenha nova. Por outro lado, sabemos que o sacrifício era feito durante todo o dia. E à noite, quando encerrava o expediente, era colocado um animal para queimar durante toda a noite pelo pecado da manhã. E de manhã, antes de começar o trabalho, um outro cordeiro era queimado para expiar os pecados da noite. Então, quer dizer, era um trabalho dioturno, era como se fosse, digamos assim, uma fábrica, né? Tinha turno, aquilo não parava. Eu acredito que havia ali um revezamento entre os sacerdotes, as pessoas envolvidas ali, porque era o dia todo, né? Ali diariamente tinha gente trazendo animais para serem sacrificados pelo seu pecado e pelo pecado do povo. Representa a venda de Jesus para os sumos sacerdotes, né, por Judas, quando vende Jesus por 30 moedas de prata. O ouro simboliza a sua realeza e assim as pedras preciosas que vai falar aqui agora, elas representavam cada tribo, né, de Israel. Então, no peitoral do sacerdote existia ali uma pedraria. E as pedras, cada uma delas tinha uma cor, e cada uma delas representava também ali as tribos. Eram 12 pedras de diferentes cores e tipos, a saber, sárdio, topázio, carbúnculo, esmeralda, safira, diamante, jacinto, ágata, ametista, turquesa, sardônica e jaspe. A representação destas pedras mostra o valor das tribos e que deveria estar sobre o coração do sumo sacerdote, mostrando o ofício sacerdotal da intercessão. A Bíblia diz que o coração de Deus está sobre o homem e nossos nomes estão gravados nas palmas de suas mãos. Olha só que privilégio, que maravilha. Ali o sacerdote trazia no peito aquela realeza, aquelas pedras preciosas, cada uma representando uma tribo, para que ele não se esquecesse
que a função dele era de interceder por aquele povo. Na dispensação da graça, né, nós vemos aqui dizendo que o coração de Deus está sobre o homem e os nossos nomes estão gravados nas palmas de suas mãos, conforme registra Isaías 49, verso 16. O tabernáculo mostra que os projetos de Deus são harmônicos e conta com a contribuição ou com a contribuição de seus servos fiéis. Meus amados irmãos, que maravilha! Que Deus em Cristo vos abençoe por essa oportunidade que Ele nos dá de poder estar comentando um pouco sobre esta aula, deixando aquele aviso para os irmãos que ainda não são inscritos no canal, que os irmãos se inscrevam, que os irmãos ativem aí, né, o sininho de notificação, que dê o seu like, ele é importante para nós, que os irmãos compartilhem essas mensagens, esses estudos com os irmãos, com os familiares, com seus amigos, e não se esqueça de fazer o seu comentário. Se tiver alguma dúvida, faça o seu comentário. Com certeza estaremos aqui respondendo, trazendo para você a resposta. Que Deus em Cristo vos abençoe, fique na paz do Senhor e, se Deus permitir, estaremos de volta numa outra oportunidade.